Boa noite. Esse é um vídeo teste para eu treinar e testar o meu roteiro, testar os slides, ver se tá tudo certo, porque amanhã eu vou dar um mini workshop sobre cenários futuros, o papel do designer, e no final a gente vai jogar um jogo e eu também vou explicar esse jogo aqui de qualquer forma, é bem legal. Então, venha comigo. Você já ouviu falar em cenários futuros? Antes de tudo, eu quero saber quem aqui sabe de alguma coisa. E não vale quem me conhece, quem me escuta falar desse tema o tempo inteiro. Depois das respostas, eu vou ver se concordo, discordo, enfim. E aí a gente vai para a próxima interação, que é o que você pensa e sente quando pensa no futuro. Quando eu falo, ai, pensa no futuro. O que passa na sua cabeça? E sobre futuros? Eu acabei de perguntar sobre o futuro, mas e futuros, no plural? Será que tem diferença? São a mesma coisa, futuro e futuros? O que vocês acham? Bom, a diferença de futuro para futuros, no plural, é simples, de certa forma. Futuro, no singular, a gente quer dizer, a gente faz uma referência à unidade de tempo. Por exemplo, na mesma linha de raciocínio, no caso, que presente, passado e futuro, beleza? Ah, no futuro eu vou viajar para Disney. Show de bola. No passado, as pessoas andavam a cavalo. E no presente, a gente tem os carros híbridos. E é porque a Disney tem a ver com cavalo e carro híbrido, não sei. Eu comecei a linha de raciocínio depois. Futuros, então, no caso, é a junção de possibilidades de acontecimentos, cenários, de coisas que podem acontecer no momento futuro. Porque, por exemplo, daqui uns anos, no futuro, a gente pode ter ou não carros voadores. Futuro, quando? Não especifiquei também, não importa exatamente para o momento. Mas percebe que a gente já tem duas possibilidades já? Com carro voador, sem carro voador. E aí, nessas possibilidades tem outras. E outras possibilidades, se a gente quiser fazer uma árvore de decisão. Ai, tá bom. Desenha pra mim? Desenha. Aqui a gente tem um cone de futuros feito e proposto, né, por Joseph Voros, um futurista. E isso daqui é basicamente uma representação gráfica do que eu tava falando dessas possibilidades de futuro. Então, aqui é a gente no hoje. Conforme o tempo vai passando, as possibilidades de cenários, de coisas acontecerem, vai aumentando, porque fica cada vez mais difícil de prever o que vai acontecer. Então, aqui, a gente tem cada bolinha dessa, cada círculo, é uma fatia ou uma foto, é um pedaço, um cenário de um futuro aleatório, basicamente. Então, conforme o tempo vai passando, a gente tá aqui no futuro, daqui 30 anos, beleza. Esse azulzinho aqui é um futuro preferível, por exemplo, pode não ser. A gente tem um futuro provável que ele segue uma linha de raciocínio, tipo, não muitas coisas vão mudar. Então, é o futuro provável de acontecer. A gente tem cenários distintos. A gente pode ter um cenário preferível, eu quero que isso daqui aconteça, e aí é um pouco menos provável, então ele tá mais para baixo e tal, beleza. Esse círculo daqui, ele engloba os cenários que são plausíveis de acontecer. Tipo, eu consigo visualizar um futuro assim acontecendo, é plausível. E esse círculo maior é que são cenários futuros possíveis, tipo, não é tão possível assim, né? É possível, mas eu acho um pouco mais difícil. Então, quanto mais na extremidade do cone, quanto mais o tempo passa e mais na extremidade o cenário fica, é mais difícil de acontecer e é baseado nos dias de hoje, beleza? Lá dentro, vou ter que tirar aqui minha roupa super formal, boneca da gata. Depois de entender esse conceito de cores de futuros, a gente consegue entender que existe um design de futuros.
A gente tem design de produto, design de experiência, etc. E também temos design de futuros. Mas eu acho válido ressaltar a diferença de design de futuros para design thinking, porque design de futuros é uma metodologia e design thinking também. Então, o design thinking normalmente é muito utilizado no design de uma forma geral. O foco dele é entender as necessidades das pessoas para poder gerar ideia, prototipar os produtos e fazer soluções. O design de futuros, por outro lado, ele pega emprestado esse conceito do design thinking, mas ele usa uma imaginação crítica e cria cenários preditivos, intencionais ou especulativos, já falo sobre isso, e ele também reflete sobre riscos e oportunidades. Então, enquanto o design thinking ele é mais voltado para pessoas e gerar soluções, o design de futuros ele é mais sobre riscos e oportunidades num longo prazo, né? Futuros. Então, como eu falei, a gente tem o design de futuro preditivo, intencional e especulativo. Qual a diferença deles? O que são esses? O design preditivo, ele é linear, então é como se a gente quisesse prever realmente, preditivo, prever, o que vai acontecer. Então, a gente segue um raciocínio muito mais centrado, especula menos, viaja menos, e por isso ele só extrapola o hoje para o futuro. Então, o que está acontecendo hoje, aplicável no futuro. O intencional, você faz uma pesquisa e você tenta projetar um futuro intencionalmente. Então, eu quero chegar ali, eu quero fazer isso. Você cria todo um projeto, um caminho para conseguir chegar aonde você quer, no cenário que você quer, que está no futuro. E o especulativo, ele é muito mais imaginativo, ele cria espaços para discussão, então ele, como o nome diz, especula. Você imagina, tem muita liberdade para poder criar o que for plausível, possível, talvez. Entendeu? E por que eu tô trazendo essa pauta hoje? Porque estudar futuros, falar de futuros, cenários futuros, design especulativo, tudo isso faz parte de uma competência essencial para o século XXI, de acordo com a Unesco. Então, assim, não sou eu que estou falando que design de futuros é um tema interessante, é um tema importante. É a Unesco. E eu também, né? Adoro. Mas, enfim, beleza. Quero estudar futuros. Mas como saber para onde a gente está indo? Tipo, como que vai ser o futuro? Como entender como que vai ser o futuro e ficar dentro de uma possibilidade? Bom, através de sinais fracos, tendências e temas emergentes. O que é isso? O que é um sinal fraco? O que é uma tendência? E o que é um tema emergente? Eles são muito parecidos. Eu vou começar pela tendência. A tendência é uma palavra que a gente já usa comumente. Por exemplo, tendência de TikTok, tendência da rede social. É uma coisa que todo mundo tá fazendo e você quer entrar na onda, sabe? Então, tem algumas pessoas que entram na tendência, outras não, e beleza, a gente segue a vida. É uma coisa que grande parte ou uma parte notável já faz, sabe? Já atua. Uma tendência é algo que já acontece em algum nível. Um sinal fraco, ele ainda não virou uma tendência, ele pode virar ou não. Então, é como se eu tivesse tido uma ideia original de vídeo. E aí, talvez esse vídeo vire uma tendência para as pessoas na internet quererem copiar ou gostar muito. Ou ele flop. Então, isso é um sinal fraco, sabe? E o tema emergente é muito similar de sinal fraco, só que é um tema, né? É uma discussão, é algo que vai ser conversado, que está emergindo, surgindo, se tornando mais presente na nossa vida. Então, é isso. E como identificar? Bom, através de notícia, hoje é difícil ler jornal físico, né? Mas tem como fazer assinaturas em sites de notícia. Ver trend mesmo de TikTok, tem como ver tendência e comportamento.
perceber comportamento, mudança de vocabulário ou de fala dos países. É olhar em volta, é perceber o mundo e, ao invés de só receber informação de forma passiva, buscar ativamente. Então, não tem muito uma regra. As tendências e sinais fracos estão por aí, em todo lugar. A gente tem diversos temas que podem envolver uma tendência ou um sinal fraco. A gente tem sobre o meio ambiente, e aí isso pode envolver eletricidade, água, coisas, recursos naturais, a parte social da vida, direitos humanos, direito do ambiente, direitos ambientais. A gente pode falar sobre inteligência artificial, tecnologia no geral. Então, a gente consegue separar essas tendências, esses sinais, em temas. E é importante guardar essa palavra no momento, temas, beleza? Os temas, eles são os direcionadores, assim como os sinais, né? Os sinais e as tendências mostram pra gente para onde a gente está indo. Então, aqui eu trouxe alguns direcionadores, alguns sinais, algumas tendências, tá misturado, mas separado em 3 temas ou 3 direcionadores de mudança, que é o termo que a gente usa. Tecnologia, então, sinais relacionados à direção da tecnologia. Ambiente, ou seja, sinais relacionados à direção que o tema ambiente está indo para o futuro. E comportamento, como o comportamento humano pode acabar se desenvolvendo. O papel do designer, no geral, é criar soluções, porém, para fazer isso, a gente tem que imaginar a solução, preparar a solução e, dependendo do projeto, não gosto de como eu tô explicando. Tá. Eu trouxe 3 palavras que eu acho que resumem muito bem o eu com isso. Imaginar, preparar e conscientizar. Nós, designers, temos o potencial e temos esse dever, na minha visão, de imaginar os produtos e com cenários futuros, com estudos futuros, a gente consegue imaginar outras realidades no sentido de realidades futuras, outros cenários, literalmente. A gente pode usar os futuros, a gente pode usar o design de futuros para se preparar para um futuro provável, desejável, e a gente pode usar cenários futuros para conscientizar as pessoas, que é basicamente isso que eu estou fazendo no meu projeto de design desse período. Eu estou fazendo um produto voltado para a conscientização da sociedade sobre cenários futuros. Então, tá aí o papel do designer. A gente, a partir de determinado momento, eu sinto que a gente fica muito focado em resolver problema e seguir metodologia, e a gente esquece um pouco da parte mais criativa, mais empática, que eu acho muito importante. Mas então, trouxe aqui alguns exemplos rápidos de design um pouco mais especulativo. Aqui a gente tem um projeto que você não precisa entender o projeto, mas ele foi todo feito através de metodologias de design de futuro. Aqui a gente tem uma folha explicando o projeto e tal. Eu não vou entrar em detalhes porque não é esse o objetivo, mas eu gosto de trazer essa imagem porque eu acho que ela desperta muita curiosidade e, ao mesmo tempo, ela mostra muito o potencial do design de futuro, porque o objetivo, muitas vezes, não é acertar no que vai acontecer ou acertar na necessidade, mas sim conseguir se preparar. Aqui a gente também tem uma maleta do trabalho do futuro. No site não está muito explicado para que essa maleta serve e tal,
Mas eu gosto muito de ver as imagens e de ver a maleta e ficar tentando imaginar, tá, mas como que eles chegaram nesse produto? Por que que alguém precisaria de uma maleta assim? Qual é o objetivo dela? Eu gosto muito desse combo também de imagens. E agora a gente vem para a parte talvez mais legal, que é finalmente jogar o jogo. Só que para jogar o jogo a gente tem que saber as regras. Então eu vou falar com bastante calma, espero a atenção de vocês para eu falar sobre Cards of Hope, um jogo feito pela Citra, uma empresa da Finlândia. Então, inclusive, quando a gente for entrar no site da Citra, não estranhe que vai estar tudo em uma língua diferente. É só botar para inglês ou traduzir para português que vai dar tudo certo, joia. Então, beleza. Para essa atividade, a gente vai formar grupos de até 6 pessoas. E o objetivo do jogo, eu já aviso, que é criar cenários otimistas, né? Cards of Hope, cartas da esperança. Então, a gente lida com cenários esperançosos, bons, otimistas. A gente vai ter, então, 5 tipos de carta. A gente tem a situação, o tema, o tempo, a perspectiva, que é individual, é uma perspectiva para cada pessoa, você já vai entender. E o Joker, que é o Coringa, que ele pode ou não ser usado, então ele fica aqui menorzinho. A gente tem aqui esses 4 decks. A situação, que se você estiver no site em inglês vai ter situation, é literalmente a situação que você vai imaginar. Então pode ser uma cidade, a compra de um produto, pode ser essa situação. O tema é voltado para quê que você vai pensar, então pode ser voltado para floresta, para idosos. E o tempo é daqui a quanto tempo? É daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Tem uma carta que é quando Marte for colonizado aqui nesse deck. Então, não especificou em quanto tempo. Você pode imaginar, você chega na conclusão de Marte vai ser colonizado daqui 2 dias ou daqui 2 milênios. Então, você que imagina aí, fica um pouco mais aberto. Ou não, fica mais difícil também, dependendo. E perspectiva é a carta que vai dizer qual é o filtro da sua narrativa, o filtro do seu cenário, da sua história. Como assim? Nos olhos de quem você vai fazer essa história, esse cenário. Bom, exemplo, pode ser na perspectiva de uma criança. Então, eu vou fazer todo um cenário voltado para a vida dessa criança. E na perspectiva de um político, cenário voltado para a vida do político, para a mente do político e tal. E o Joker, tirando para a perspectiva, ele pode substituir qualquer carta. Você pode criar o seu próprio tema, a sua própria situação, o próprio tempo dentro do grupo. Então, não tem problema. O Joker, o Coringa, é só pra... ficou muito difícil, não consigo imaginar. Se vocês entrarem no consenso, pode trocar a carta e tá tranquilo. A gente vai escolher uma carta de cada deck, né? E aí, por exemplo, no site tem como você deixar o site escolher de forma aleatória, ou vocês, em forma de grupo, escolhem a situação, ou a gente pode colocar uma pessoa para escolher a situação. Então, vai passar pelas possibilidades e, eu quero essa situação aqui, beleza. O tema a mesma coisa, o tempo a mesma coisa. A perspectiva, o próprio site vai sortear. Então, vocês vão falar, vamos ver a perspectiva do fulano. E aí, o site vai girar a carta para vocês e vai estar assim, criança. Então, eu vou ter que falar de criança. A perspectiva do ciclano. Robô, e assim por diante. E aí, quando vocês estiverem com todos esses temas selecionados, chegou o momento de criar um cenário desejável que atenda aos conceitos das cartas. Antes de todo mundo jogar, eu trouxe aqui 2 exemplos. O tema como renda, o tempo daqui 30 anos e a situação no espaço, na perspectiva de um funcionário. Então, a resposta da pessoa aqui foi bem curta, bem sucinta, tranquila. Daqui 30 anos, nós vamos ter ofertas de trabalhos localizados no espaço. Resposta válida. Show de bola. Próximo exemplo.
Tema cidade, tempo 100 anos, situação na floresta, na perspectiva de um político. Esse tema daqui tá um pouquinho maior, esse texto tá um pouquinho maior, mas vou ler aqui. Daqui 100 anos, os políticos vão consultar os moradores locais e outros organismos, como animais e plantas, em decisões públicas. Isso vai acontecer através da interpretação de sinais elétricos e químicos desses seres. Show de bola esse cenário também. Agora, voltando para as regras, depois que vocês escolherem as cartas, cada uma vai ter 5 minutos para criar o próprio cenário, a própria história. Beleza? Depois que esses 5 minutos passarem, todo mundo do grupo vai apresentar a sua história. Então, recomendo estar com uma folha para poder anotar no telefone, vocês que decidem. E aí, depois que todo mundo apresenta, vocês votam qual é a pessoa que teve a história mais legal, mais engraçada, ou o que seu coração estiver mandando, só não pode votar na própria história. E é isso. E ganha a pessoa do grupo que tiver mais votos no final. E aí, gente, queria saber como que foi a experiência de vocês. Esse foi meu primeiro workshop, minha primeira palestra para alunos, então eu realmente queria saber como é que foi, o que pode melhorar, o que estava muito legal já. E é isso, acabou. Eu acho que eu não fiz um obrigado não, esse daqui é o último slide mesmo. Valeu aí.